Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, que hoje traz uma obra que conta a trajetória de um homem que ensinou sobre os valores do ser humano. Como poeta, viveu para a vida da poesia, confiando-nos que só ela seria capaz de transformar o mundo. Como médium, não almejou cargo de santo, não procurou brilho algum, nem pretendeu ofuscar ninguém. E o nosso convidado tem como objetivo justamente apresentá-lo a todos nós, através do livro que ele mesmo escreveu e que tem como título Euríclides Formiga, de poeta a médium. E eu tenho a alegria de apresentar a você o nosso convidado de hoje, que é Miguel Formiga. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marizilda. É um prazer estar com vocês. É muito bom trazer um convidado que fale da vida de alguém que é querido. Não é isso? Eu acho isso muito bom, eu acho agradável de ler e de comentar, de refletir acerca de alguém que exemplificou algo, né? Pelo menos para uma parte da humanidade, né? Porque é isso Acho que todos os filhos gostariam de escrever sobre seus pais, Verdade, né? A felicidade que eu sinto é de, como você falou, ter a possibilidade de escrever sobre um homem, que no caso meu pai, que deixou uma obra não somente literária, mas uma vida marcante. E uma vida marcante pelo fato de haver transformação nessa vida. Isso é interessante, né? Um homem que se dizia uma pessoa muito simples e que era um poeta da vida, como você falou, um homem que cantava poesia em tudo na vida, mas um homem absolutamente normal, sem vocação para santo. E desse homem surgir o médium, que é interessante, né? Então, relatar isso, para mim, foi uma alegria muito grande. Então, a ideia do livro é essa, é falar dele mesmo, mas assim, até como um pouquinho de homenagem, né, Miguel? Você sabe que o Chico se divertia muito com Formiga, na forma irreverente do Formiga. O Chico ria muito com esse jeito natural que o Formiga tinha de falar da vida e de contar as suas resistências, inclusive. Então a ideia do livro nasceu de tantas palestras que eu fazia mostrando a transformação, contando como que ele chegou à doutrina espírita, o porquê, porque ele resistiu muito, e amigo de poetas que era, de uma sociedade literária tão grande aí, desde Corrêa Júnior, Guilherme de Almeida, Cleómenes Campos e tantos outros poetas. No meio desses poetas havia os poetas absolutamente materialistas, que não se afinavam com espiritualidade alguma. E, de repente, ele era um boêmio. Formiga era um boêmio, um homem que cantava a vida com uma memória prodigiosa, como nós vamos dizer, mas com aquela facilidade de versejar sobre tudo. Ninguém o ligava, o relacionava à espiritualidade alguma. E, de repente, também ninguém sabia dos problemas espirituais que ele passava, ou que nós passávamos. Sim. E de repente verem um Euríclides Formiga despontando na doutrina espírita como médium, que loucura é essa? Que é isso? Esse cara nessa doutrina? Ou diziam, ou é muito séria, ou isso é uma brincadeira, porque Formiga era um piadista, era um poeta brincalhão. É interessante que eu acho que tem dois lados importantes nessa história, né? Primeiro que ele alegrou, ele facilitou a vida das pessoas, né? Nesse sentido de trazendo a poesia, trazendo né? coisa boa, né? Porque quando você ouve coisas boas, você se sente coração, bem, né? Se é bom, refaz. é bom, né? E ao mesmo tempo ele fez com que outras pessoas confiassem numa doutrina que é séria. Né? Ele foi um divulgador. Porque ele se transformou. Só podia ser alguma coisa séria. Né? Porque é interessante isso é fabuloso. Um homem que acordava dizendo... essa cena é comum na minha vida, ver meu pai acordar com um poema escrito e dizer... Chamava minha mãe de filha. Filha, olha o que eu escrevi nessa manhã, porque ele não escrevia na noite. Ele dizia, eu sou poeta do sol e da alegria. Eu não escrevo com tristeza, não escrevo na noite. Eu escrevo com o sol. Então ele acordava e escrevia um poema e aqueles poemas de muita alegria, falando da vida. Então isso é muito gostoso, né? Viver com a poesia dentro de casa. E é interessante, outra coisa que me vem aqui à mente, é que uma pessoa, como você está dizendo, que não era perfeito, que tinha as suas dificuldades,
conseguir fazer um trabalho tão extraordinário, que é o que as pessoas hoje ainda falam, não, mas eu não posso fazer porque eu não estou preparada, eu não sou boa. Não, a qualquer momento você pode se transformar, a qualquer momento você pode realizar ou começar a realizar um trabalho. E o que é estar preparado, né? Pois é. Uma vez ele dizia para o Chico assim, ele disse, Chico, que beleza, eles já psicografavam juntos. E ele disse, que beleza, Chico, veja só, a sua mediunidade é como um violino Stradivarius, é o melhor violino que tem, toca perfeito. E aí venho eu com essa mediunidade de rabeca nordestina aqui, e como é que eu sirvo aos espíritos? E ele pensou que o Chico, dizendo nessa hora, dizendo, imagina, uma mediunidade. Mas o Chico confirmou, é verdade, Formiga, mas é que eles têm mesmo para fazer o quê? Você tem que trabalhar. Então, esse estar preparado é a hora, é o momento. É o momento. Mas essa mudança, Isilda, não foi uma coisa simples nem curta. Foram mais de 10 anos de sofrimento, de problemas mediúnicos, de ele não entender o que acontecia, cair nas ruas, ser levado para hospitais. Enfim, chegava em casa, incorporava, as entidades tomavam conta e ele quebrava a casa inteira. Então essa cena de coisas quebradas na casa eu tenho desde pequeno na memória, sem entender o que era aquilo, e minha mãe não nos deixava participar, claro, daquele momento de desequilíbrio mediúnico dele, porque várias entidades tomavam conta e ficavam 4, 5, 8 horas na noite inteira falando o que queriam, fazendo o que queriam, e minha mãe, católica, apostólica romana, filha de Maria, como você comentou da sua, sem entender nada daquilo. É difícil, né? E pegava um evangelho, uma Bíblia para orar com ele, para que as entidades o deixassem, que ela não sabia o que era, e jogava esse livro longe. Enfim, depois de todo aquele acontecimento, ele se sentava calmo na cama e dizia, a treva nunca foi barreira para a luz que vem do Senhor. E discorria sobre textos das parábolas do Cristo com uma veemência incrível. Então minha mãe dizia, nenhuma dessas personalidades é ele, porque ele é o boêmio que eu conheço. Mas chega dessa forma desequilibrada, quebra tudo. Aí em cada 15 minutos ou meia hora era um outro diferente, agressivo. Ele não era nada disso. De repente sentava-se e falava do Cristo, ele também não tinha essa propriedade. Sim. Então o que acontecia? Isso que levou com que ela procurasse explicação na doutrina. Uma coisa que também chamou a atenção é a mente prodigiosa dele, a memória, né? Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. A gente volta já já e contamos com a sua presença nos aguardando. Até já. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Miguel Formiga sobre o livro que ele escreveu, Euríclides Formiga, de poeta a médium. Bom, Miguel, a gente está falando, a gente deixou aqui uma questão, né, no bloco anterior sobre a memória de Formiga, que era espetacular, né? E depois a gente até descobre no decorrer do livro o porquê dessa memória tão especial, né? Mas interessante as histórias que a gente tem, que você conta sobre esse... Fala um pouquinho disso. Falo sim. Esses acontecimentos eram corriqueiros na nossa vida, né? Para contar num livro, é claro, eu tenho que contar um ou outro só. Mas você imagina conviver com uma memória dessa a todo instante. Era muito engraçado. Inclusive, quando dizíamos, olha, pai, não foi bem por que nessa prova, meu filho? Porque tinha que decorar um negócio. Mas como você não decorou? Era difícil para ele entender que os normais não tinham essa capacidade auditiva ou fotográfica, porque ele pegava a página de um livro, passava a mão para a gente, era uma brincadeira que ele fazia, dava o livro para cada um de nós, e ele dizia o texto de cima para baixo, depois de baixo para cima, do meio para as pontas e das pontas para o meio, sem errar uma palavra. Tem até um fato que você conta que ele dizia que sabia todos os versos, já todas as poesias, mas que ele pedia para as pessoas escreverem. O próprio verso, né? Porque nesses testes de memória,
ele dizia assim, tá bom, faça o seguinte, ele ficava de costa para uma lousa, como eu estou aqui, a pessoa ia lá, Maria Zilda ia lá, escrevia um verso, ele olhava 5 segundos, virava-se para o público e dizia o verso inteiro e brincava do meio para as pontas, essa coisa toda. Mas ele pedia a Maria Zilda, por favor, escreva um verso seu, porque se escrever de qualquer poeta, é possível que eu já conheça e já saiba. E sabia mesmo. Interessante. Agora, era uma coisa muito corriqueira, ele brincava com a memória a todo instante, voltando de baixo para cima um poema dos outros, ou uma vez com um Elomar e Arthur Moreira Lima na casa de um amigo, meu pai fez uma homenagem ao Arthur e ao Elomar num poema improvisado, lindíssimo, um soneto em decassílabo, e aí o Elomar pediu, mas Formiga, dê uma demonstração da memória. Ele voltou o poema que acabou de improvisar. E isso era constante, né? E ele mesmo não sabia como. E eu dizia, mas pai, como é que você sabe fazer isso? Ele dizia, eu fecho os olhos e estou lendo o poema que eu acabei de ler. Então é fácil eu brincar com aquilo que eu estou vendo. Fotografava com facilidade. E quando ele ouvia um texto, quantas vezes ele sabia que iria ser abordado sobre o teste, enquanto o palestrante falava, ele já ia decorando. Então ele perguntava, há taquígrafos aqui, como foi no caso, né, de algumas autoridades, há taquígrafos aqui? Então eu vou voltar ao seu discurso de baixo para cima, porque eu já sabia que seria solicitado fazer isso, então enquanto o senhor foi falando, eu fui decorando. Como é que pode? E reportava no jornal Folha de São Paulo, na época, ele trazia os acontecimentos dos cantadores repentistas do Nordeste, que ele fazia essa coluna, ouvia 40 minutos de cantadores de viola repentistas em duelo e trazia isso sem gravar. Que coisa, né? Na memória. É uma coisa extraordinária. E é claro que o Chico depois explicou a ele que eram encarnações e encarnações de poeta. Desde a época de Virgílio em Roma ele já era poeta. E numa das encarnações ele foi obrigado a guardar mensagens de um país por outro sem que pudesse trazer em papéis ou coisa assim, porque seria descoberto. Então ele trazia em verso e desenvolveu demais a memória e veio com a permissão de utilizá-la nessa encarnação. Eu fico pensando que é uma pessoa, de tudo isso que a gente já falou, que ele fez, né, de bem, né? Outra coisa que ele fez é diminuir o preconceito acerca de você olhar para uma pessoa que aparentemente é humilde, é simples, nascida no Nordeste, como ele nasceu, né? Que a gente ainda tem... O sertanejo, isso, né? Do nordestino, que a gente ainda tem... Nosso preconceito é porque aqui estão nas construções de São Paulo. Isso, né? Como está escondido nessa figura simples, né? Sofrida, um espírito já com tanta bagagem. Né? Eu acho que isso é uma lição importante para nós, né? Não olhar a aparência, mas o conteúdo, a essência. E as razões, como você lembrou, o solo do Nordeste, ali recebendo tantos espíritos que vieram da Grécia Antiga, com memórias, com capacidade de escrita, da fala, que é uma coisa natural naquela época, né? Nós sabemos, grandes oradores eram gregos. Enfim, nascem no solo do Nordeste, um solo de dificuldade, uma região triste, para experimentar a tristeza, a pobreza, a dificuldade, porém com uma bagagem antiga e profunda. E não se deixarem abater, né? Não se deixou abater. Exato. Né? Sofreu, teve as suas dificuldades, que eu acho que é isso que engrandece uma pessoa, porque se você tivesse uma vida somente de facilidades, né? Não teria muito valor. Que contar, né? Não teria, isso. Então eu acho isso fabuloso. E o que me deixou também aqui, tem muita coisa para falar desse livro, mas outra coisa assim, que me chamou a atenção ele viveu num mundo de personalidades famosas, né? Descoberto por elas, na verdade. Isso. Não, mas para muitas pessoas ele é anônimo ainda e fez bem sem ser, como nós dissemos no começo, né? Não ofuscou, não procurou brilho, ele viveu aquilo que era natural dele. Natural dele. Chamava a atenção com facilidade, mas ele não procurava, como hoje as pessoas procuram tanto a mídia para aparecerem. Na verdade, assim, alguém comentou isso outro dia comigo,
um repórter dizendo: Formiga tinha tanta facilidade em ser famoso e não se valeu disso. Isso. Não se valeu das amizades para isso. Mas ele não tinha essa vontade de ser famoso, ele tinha vontade só de ser poeta. Isso, de fazer e de passar para as pessoas. Mas aquela também era uma época, Marisa, que as pessoas não se tornavam famosas só por conta de 5 minutos de uma televisão de prestígio aí. Não tinha essa possibilidade de virar mídia socialite de um dia para o outro. Não. Eram pessoas, normalmente as famosas, ou tinham talentos. Isso, verdade. Né? E hoje em dia muita gente vê sem talento algum querendo disputar mídia. E consegue, né? E ele não, ele tinha o talento e muitas vezes abdicou disso para não aparecer. Verdade. Não... Agora que eu fiquei um pouquinho com inveja dele quando ele fez uma poesia para Roberto, cantou ou declamou uma poesia para Roberto Carlos, eu falei, ai, na casa do Dr. Saulo Ramos, né? Que delícia. Ele declamou né? o Canto de Amor ao Mar e emocionou. E aí o Roberto Carlos cantou depois, né? Cantou, que coisa muito boa. Ele disse naquele dia: eu só posso agradecer isso, Formiga, fazendo o que eu sei fazer. Pegou um violão e cantou. Muito bom. É tão bonito, né? Ver essa capacidade que é um Roberto de levar o amor. Já que nós estamos falando aqui de amor, né? É a meta dos grandes poetas, músicos, compositores, que é divulgar o amor. Isso mesmo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o livro Euríclides Formiga, de poeta médium. Estamos conversando com o seu autor, Miguel Formiga. Mas antes de darmos continuidade a essa conversa que está muito interessante, falando de uma trajetória muito boa na vida de um ser, nós gostaríamos de convidar você a participar do Clube Amigos da Boa Nova, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, a essas dicas sobre leitura boa para você e sobre outros tantos assuntos. Você pode nos auxiliar se tornando sócio através do telefone 0800 12 18 38. Seja também um divulgador da doutrina dos espíritos e console e colabore para que mais pessoas sejam consoladas através dessa doutrina. A Fundação Espírita André Luiz agradece. Bom, Miguel, vamos falar agora, já que já está falando, né, de divulgar a doutrina dos espíritos, vamos falar do lado médium do Formiga, que também foi um trabalho importante que ele fez, né? Vamos falar de como ele começou, né? Porque você já falou que ele sofreu com os fenômenos que aconteciam, né? Uhum. A mediunidade que se apresentava e ele não entendia muito bem. Como que ele chegou à doutrina espírita? Esses acontecimentos diários quase, de desequilíbrio mediúnico, alguns amigos dele diziam: Formiga, procura um centro espírita, que teu negócio é espiritismo. E eles não eram espíritas. Só que ele se negava, ele fugia. O Formiga era um homem que tinha Deus no coração. Em poemas que ele cantava, ele começava como: amo a vida, amo a luz, os mares amo a terra, amo tudo que palpita na música do espaço onde me inflamo, ouvindo a voz de Deus, voz infinita. Assim começa o poema da fraternidade, que foi o poema que, quando ele chegou ao Chico, o Chico disse: Formiga, declame para mim o poema da fraternidade. Ele se espantou, falou: Chico, mas você o conhece? Conheço pelos espíritos, mas quero ouvir com você agora, que é o autor. E como podia um homem que se dizia e que era boêmio envolver-se com Deus dessa maneira, mas fugia de religiosidade? Na verdade, ele não era ligado a doutrina alguma, mas era um homem que cantava a Deus. Só que a mediunidade despontou porque a tarefa mediúnica era muito grande, conforme o Chico mesmo declarou para ele no primeiro dia que o encontrou. E ele fugia desses fenômenos, ele tinha medo, não queria saber, e sabia de uma coisa, que se procurasse conhecer a doutrina espírita, ele teria de se transformar. O que era se transformar? Era deixar a vida de boêmio e tantas coisas que naquele conviver que para ele era saudável, mas ele teria que assumir responsabilidades espirituais. E fugia, mas como nós sabemos, não se foge para sempre de uma responsabilidade traçada lá em cima, assumida por ele mesmo. Então, ou é pela dor, ou é pelo amor. E a dor foi aumentando, até que ele procurou,
Divaldo Pereira Franco, que já o conhecia como poeta na Bahia, quando meu pai esteve por lá. Divaldo já havia visto Formiga declamar e outros. Então minha mãe disse num determinado momento de dor, como eu cito no livro, procure então aquele que te conhece, que você também conhece, Divaldo Pereira Franco, que é um grande médium, para explicar o que acontece com você. Essa história também é fabulosa, né? Está lá, não vou contar, deixa o livro para quem, deixa esse segredinho para quem quiser ver, está no livro. E ele então encontrou Divaldo, que acabou psicografando Joana de Ângeles para ele numa carta maravilhosa. E depois Dona Guiomar, no Perseverança, que na primeira conversa com ele disse tudo o que ele passava, e ele ficou espantado com isso, mas perguntou a ela, quem está falando tudo isso para a senhora? Ela disse, seu pai que está aqui presente, que é José Ferreira. Então diga a ele que na verdade ele é um louco, eu não acredito em nada disso. E virou as costas e foi embora. E ela sabia que ele retornaria. Tanto que quando retornou, ela disse, eu sabia que você voltaria, Formiga. E 5 anos depois ele inicia o trabalho na mediunidade. Então foi meio a contragosto. Sim. Mas uma coisa que chama muito a atenção de cada um de nós nessa história de transformação é que ele percebe a seriedade que é estar ao lado de um Chico Xavier na mesma mesa psicografando. E quando ele tem nas mãos o primeiro livro para ser publicado, que é o Luz na Madrugada, com 34 poetas diferentes, o seu amigo e escritor Wilson Lins da Bahia escreve num dos jornais dizendo que, na verdade, Formiga, ele brincava dizendo que é um gênio, porque era o único artista, ou seja, escritor, poeta, que conseguiu imitar 34 poetas nos seus respectivos estilos, fugindo ao seu próprio estilo. Ele disse, Wilson, isso não é gênio, nem sou gênio, coisa nenhuma, isso é mediunidade. Eu não imito de ninguém, são eles, e não fujo ao meu estilo quando eu escrevo minhas poesias. Mas esse não é um livro de poesia minha, e sim deles. E aí ele assumiu. Então, interessante foi ver que aquele poeta que nós tínhamos dentro de casa, declamando seus próprios poemas, teve que abdicar do seu nome de poeta para ser instrumento dos poetas. Pois né? E ainda ensinou doutrina, né? Porque ele ainda deu aula de doutrina, né? E tendo seus livros avaliados por poetas estudiosos, aqueles que assinavam e ninguém pôde contradizer nada. É essa a grande informação da doutrina. Como é bonito ver que a vida continua e os poetas continuam escrevendo. Né? Cada um continua na sua atividade. E ainda, muitas vezes, chateados, dizendo, Formiga, se você mudar o meu estilo, eu pego no seu pé, hein, à noite. E hoje ele também dita algumas coisas para vocês. Porque, na verdade, o que aconteceu? Quando ele me chama um dia e diz assim, meu filho, eu preciso conversar com você. Eu disse, pois não, pai, eu estava dirigindo para ele. E ele diz, olha, minha partida está muito breve. Eu disse, para com isso, como é que um pai chega para um filho e fala que vai morrer tão... Que isso? Que história é essa? E ele disse, não, eu preciso falar com você, que é o mais velho, e eu vou partir logo. Eu disse, eu não acredito. E ele falou, por quê? Eu falei, porque você trabalha 10 anos na doutrina, psicografando ao lado do Chico, com tanta dificuldade por conta de um trabalho material que toma tempo, agora que você se aposentou, vai escrever, a espiritualidade vai usá-lo muito. Por que tirariam você daqui? Ele disse, porque eu reneguei muito tempo, porque eu perdi muito tempo, e eu sei que eu vou partir logo. E aí eu disse, tá bom, mas supondo que você vai partir, e aí nós vamos ter que ir até o Chico para receber mensagem sua, ele falou assim, por pouco tempo, porque depois eu vou pegar você e o Quito, e vocês vão continuar o meu trabalho. E meu pai partiu no dia seguinte. E aí, depois de alguns anos, tomou a mediunidade minha e do Quito para a psicografia e nós estamos no Perseverança até hoje, nesses 20 e tantos anos psicografando. E ele se valendo de um e de outro para escrever em prosa e verso, brincando com as pessoas no improviso dos versos da mesma maneira. Muito bom. A gente agradece, a gente teria muito tempo aqui, a gente gostaria de ficar mais tempo, mas a gente não tem falando desse livro e dessa personalidade extraordinária. Sempre limitante, é o tempo Formiga. A gente agradece muito a sua participação. Eu agradeço muito e a todos vocês, a TV Mundo Maior, a possibilidade de levar as pessoas a imagem dele e a palavra dele na transformação de que todos necessitamos. Muito obrigado. Se você quiser adquirir essa obra, você pode entrar em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br. E se você quiser nos sugerir algum tema, algum livro, enfim, faça a sua sugestão através do repensar@redemundomaior.com.br.
Nós falamos hoje do livro Euríclides Formiga, de poeta a médium, e conversamos com Miguel Formiga. Encontro você na próxima semana. Até lá!